Abrindo Portas se trata de uma iniciativa, criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, retomando, nós estamos falando um pouco sobre o Kybalion, né? Kybalion. A gente vai abordar hoje o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Esse princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz que estas palavras, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender uma coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo, material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos. Assim também, o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecimento ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. Interessante, né? Esse princípio da correspondência, quando ele fala rasgar, o ser humano pode rasgar os véus de Ísis, né? Ou seja, pode deduzir, né? Pode rasgar o véu significa você, por uma correlação, entender fenômenos que estão fora da compreensão, né? Rasgar o véu significa penetrar em conhecimentos que até então não estão entendidos, né? E passar a entendê-lo por um fenômeno da correlação. E o que termina falando a questão da mônada, né? A mônada se refere à nossa consciência, chamada o espírito, mônada, enfim, é uma questão só de linguagem, mas seria o nosso centro, nossa centelha divina, né? Entendendo o que é nossa centelha divina, nós conseguiríamos entender um anjo, né? Ou seja, luz, tudo é consciência, né? É exatamente
o universo é formado por uma consciência universal. Né? Então, o que está em cima é o que está embaixo. Nós, consciência, já falamos outra vez, consciência pura é luz, né? E luz é informação. Luz é consciência pura, ou seja, é o que dá vida, né? O universo formado em sua concepção última, tudo é consciência. Mas existem várias outras coisas super interessantes que se pode fazer a correlação. Por exemplo, um átomo, né? A configuração do átomo, núcleo com elétrons orbitando, né? Você extrapola isso para um sistema solar. Uhum. Existe não sei se você conhece, uma sequência chamada sequência de Fibonacci. Fibonacci. Aliás, Fibonacci. Sim. Leonardo, né, que começa, é assim, uma sequência matemática que tem como base o 0 e 1, e daí começa, então, 1, e soma sempre o número último com o anterior. Então, 1 mais 1, 2. Aí soma 2 mais 1, 3. Depois 3 mais 2, 5. E vai para 5 mais 3, 8. 8 mais 5 e assim vai. E essa sequência matemática dá origem ao caracol, a figura geométrica do caracol. E essa sequência numérica, né, que chama sequência de ouro, é porque ela se repete na natureza. Né? Você pega, por exemplo, a folha da samambaia. Né? Quando ela começa a abrir a folha, é exatamente essa correlação matemática. Essa correlação matemática você encontra no caracol, nas conchas, nos rodamuinhos. Se o ponto central de um rosto ou de um perfil é o ouvido, é a mesma sequência para você pegar todo o desenvolvimento do nosso crânio. Né? Uma galáxia, pega a Via Láctea, aliás, exatamente. Então, veja que interessante, isso explica muito bem esse princípio da correlação, porque há formas geométricas primárias na natureza que ocorrem tanto no micro como no macrocosmos. Então, se você entende esse desenvolvimento, por exemplo, do Fibonacci, você consegue estudar o movimento da galáxia, ou de uma galáxia. Eu acho interessante, assim, eu tenho uma visão aí que é assim, quando ele fala o que está em cima é como o que está embaixo, ele não diz assim, o que está em cima parece com o que está embaixo, ele diz o que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo. É uma afirmação. É uma afirmação. O que está acima de nós? É claro que não pode ser figurativamente o céu. Claro. Porque senão não faria sentido algum. Eu acredito que essa afirmação ela se estende para planos espirituais, para planos de consciência e de vibração. Perfeito. Se eu, excetuando o lado espiritual, se a gente for imaginar o nível de consciência ou de criação, mas o nível de consciência, quando ele diz que aquilo que está lá em cima é igual ao que está embaixo, eu vou, assim, de uma maneira bastante tosca, colocar Gandhi numa posição mais elevada de vibração e de consciência e eu aqui embaixo. Só que ele está falando que o que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo. Qual é a diferença, então, entre eu e Gandhi? Ou entre eu e Jesus? Se o que está em cima é exatamente o que está embaixo. O que me distingue dele a esse ponto? Primeiro, eu não consigo perceber isso. Eu não sinto isso. Eu acho que essa é uma prática importante para a gente até conversar e tentar propor. Eu não sinto isso. Mas só que ele está falando que eu sou igual. E o que será que está acima de entidades tão, não vou dizer poderosas, mas entidades tão gigantescas como essas?
talvez outras entidades de um grau que nem nós ainda tenhamos capacidade de compreender. Talvez seres só de luz, né? Que a gente estava falando há pouco. E por que também eles não... se aqueles seres de luz também são iguais a eles, eu também sou igual ao ser de luz. Porque, qual é a minha distinção? Onde é que está o... O que você acha? Então, acho que essa metáfora que você está colocando, a ideia que você está colocando, nossa, é super bacana, porque para mim, na minha concepção, é isso mesmo. Toda a estrutura é exatamente igual. Né? Se você pega um Gandhi, né, a estrutura de um ser desses é exatamente igual à minha. Apenas há uma pequena diferença. A sua consciência ela está centrada em um nível de frequência muito mais alto que a minha. Que a minha vai poder chegar. Apenas não conseguiu porque eu estou ainda vibrando pelo eu sou o que sou, né? Eu sou isto. Eu vibro ainda nesta frequência. Por quê? Porque eu estou preocupado com coisas materiais, porque ainda meu ego toma conta da minha consciência, então estou preso numa frequência inferior. Mas a partir do momento em que eu faço esse exercício e começo o que se chama expansão de consciência, meu nível de compreensão, meu nível de lógica expandido, né? E meus gostos mudados para uma frequência mais sutil, minha consciência automaticamente vai vibrar em uma escala maior de menos densidade, né? Então, vamos dizer assim, por exemplo, se meus hábitos são de beber, por exemplo, automaticamente todo o meu sistema obedece a uma frequência, pelo meu gosto e pelo meu sentir, né? Meu sentir de que isto é prazeroso para meu sistema ser, né? Me leva a vibrar numa frequência. Já um ser que não tem esse hábito, mas, por exemplo, tem hábito de meditar diariamente, de ter uma vida voltada à amorosidade, de estar mais livre do que eu de sentimentos egóicos, como raiva, né? O que se chama de resiliência ou assim por diante, obviamente ele vibra em uma outra frequência. A consciência dele está centrada em uma frequência mais sutil que a minha, que é mais densa. Esta é a única diferença, né? Um Gandhi, obviamente, está num patamar superior. Por quê? Porque ele estava centrado na comunidade. Ele não estava centrado na sua egoidade. Toda a vida dele foi orientada ao próximo, né? Uma causa muito maior. Um Cristo, ele vivia centrado no amor incondicional. Ele vivia, e a gente pode ver as parábolas, ele praticamente tudo que fazia era em nome do Pai, em nome de uma consciência maior do que a dele, né? Então, como estrutura, como seres, somos exatamente iguais. Apenas que eu estou centrado em um nível de frequência ainda baixo e minha ressonância, né, tem muito a ver com pulsos ainda muito terrenos, né? Esses seres, e aí eu devo citar aquele Dr. Hawkins, que devotou a vida dele para criar uma escala logarítmica, né, sobre consciência, que vai de 0 a 1000. 0 seria o início da evolução humana, 1000 seria um avatar, seria um Cristo, né? E ele coloca então em uma escala logarítmica, que é uma curva bem diferente de uma reta, onde 500 pontos ele já coloca um ser que está devotado ao amor incondicional. Então, imagina, na metade da escala é um ser que vibra
em uma frequência de amor universal. Imagina um ser que está em 1000 pontos. E ele coloca, o ser humano vibra mais ou menos entre 70 a 100 pontos nessa escala, né? Que erroneamente você encontra essa escala na internet como sendo uma escala de Hertz. Não é Hertz. É uma escala de referência apenas logarítmica. E para cada ponto dessa escala, ele cita comportamentos. É muito interessante ver, porque você se vê nessa escala, né? Como que o caminho que a nossa consciência poderia ter. E é mais interessante, a pergunta é como que o cara construiu isso, né? Como que ele chegou a ter uma correlação de pontos da escala com comportamentos? Ele levou 40 anos para construir essa curva, né? E devotou a vida inteira para fazer isso. Ele fez testes com as mais diferentes culturas da Terra. Ele se moveu por muitos países, reunindo um grupo de pessoas para fazer os testes. E ele colocava eletrodos no corpo da pessoa e fazia perguntas, né, para obter respostas. Só que as respostas, ele não queria respostas verbalizadas pelas pessoas. Ele capturava as respostas musculares provenientes da pergunta que ele tinha feito. Então não tem como mentir, né? Ele conseguia obter das pessoas os seus credos, aquilo que está no inconsciente. E através dessas respostas que ele constrói esta escala de consciência. E ele, obviamente, era considerado praticamente um mestre. E era um psicólogo, um psiquiatra, né? Mas ele consegue escrever, um dos livros dele é O Poder versus a Força, né? Que justamente faz essa correlação, muito interessante. Então, para mim, o ponto que você coloca é fantástico, porque o que está em cima, um Cristo, é como nós, né? Nós somos também. Nós temos a mesma estrutura, apenas nós temos que expandir nossa consciência, que é uma das funções básicas da vida, né? E o que eu acho interessante é o que até conversávamos há pouco, que é a maneira insistente em que o cotidiano acaba moldando o nosso padrão de comportamento e conduta, tolhindo a nossa expansão de consciência. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Porque você está preso às reações coletivas, né? Você está dirigindo, o cara te fecha, você já fica enraivecido. E muitas vezes essas reações, eu estou dizendo algo que é pessoal, mas eu acho que, de uma maneira geral, todos que estão ouvindo, eu acho que têm essa mesma percepção. Muitas vezes você reage de uma maneira social e não aquilo que você realmente acredita. Como, por exemplo, é o que você bem falou, você está dirigindo, alguém esbarra no seu carro. Socialmente falando, você vai sair gritando, reclamando, xingando a pessoa, exigindo que pague, etc. Muitas vezes, no momento em que ocorre a colisão, você simplesmente olha. Calma. E aquilo não é forçado. Então, ou mesmo uma alegria, a alegria de estar em uma festa. Você percebe que muitas vezes aquilo é absolutamente forçado, mas é uma conjunção social. A sociedade é formada por nós mesmos, né? Então nós apenas replicamos essa amarra que constantemente nos prende. É como se, por algum motivo, se a gente andasse um pouco fora do cardume e fosse pego pelo tubarão, né? A impressão que dá é essa: a gente tem que andar em cardume, sem saber que o cardume está arrumando para a boca de uma baleia também. Porque parece que ninguém vai cair na boca da baleia nunca. Somos eternos navegantes do mar. Na verdade, somos quase que obrigados a replicar os mesmos comportamentos que a sociedade tem. Caso contrário, você já é visto como um bicho fora do padrão. Exato. Né? Então, por exemplo, se todo mundo vai para a festa, você tem que ir. Você tem que ir. Né? Mas aí, enfim, aí a gente pontua de novo a questão dos exercícios para você tentar sair do cardume, né?
que seria aquele exercício que nós já falamos a vez passada, que é você estar presente com tua consciência para quê? Para acalmar o corpo mental e emocional, o cavalo e o cocheiro, né? Que só se acalmam na presença da consciência. A partir desse ponto é que nós temos o ponto de partida da evolução da nossa consciência. Tá? É o caminho, não tem outro caminho. Mas o próprio Cristo falava, vós podeis ser igual ou superior a mim. Ele falava. Então, assim, nós temos todas as condições. O que nós não podemos é nos conformar e achar que somos o que somos. Aí eu acho, eu vou fazer uma proposta que é uma, para quem está ouvindo, que é de uma certa maneira um gancho aí. Eu vou dizer mais um anzol, na verdade. À medida que você estava falando, eu estava aqui imaginando que se o normal for todos nós usarmos cabelos nas cores naturais, né? Assim como, entre aspas, é normal a mulher tingir o cabelo e o homem não, eu, para fazer diferente, eu vou pintar o meu de azul e rosa, acreditando que eu sou rebelde. Aí, é claro, aquele movimento social, olha o que aconteceu com esse cara que de repente ele pintou o cabelo de azul e rosa, né? E para mim vai ser algo interessante, porque eu vou acreditar que eu estou saindo do cardume. Só que sem perceber que eu ainda estou valorizando ou colocando como ponto principal a cor do cabelo. Então essas distorções que acontecem entre o cabelo normal e a cor do cabelo rosa, elas são distorções previstas na matéria. Não é através da matéria que você promove uma transição da própria matéria. Isso é burrice. A única maneira, a meu ver, de nós conseguirmos falar de consciência e transcender a consciência é sim ser rebelde e subverter através da consciência. Não é porque todos gritam e xingam que eu preciso fazer a mesma coisa, ainda que eu esteja com a camisa daquele time. Alguns eventos e condições sociais nós temos que cumprir. Ninguém vai simplesmente rasgar a roupa e correr para Atibaia. Isso não vai acontecer. Nós temos que cumprir isso, ainda que não acreditemos nisso. Mas o nosso grau de consciência, em momento algum, precisa estar condicionado àquilo que a gente vive. Não pode. E nesse aspecto eu acredito que a meditação e até o exercício que nós falamos de interiorização, de silêncio, de aquele exercício do HapMath, né? Ele vai contribuir muito para esse grau de evolução da consciência. O exemplo que você coloca é super interessante. Eu vou te falar assim, meu entendimento. Geralmente quem coloca esse tipo de sinais de rebeldia são os jovens, né? Sim. Geralmente são os adolescentes que pintam o cabelo diferente e corta o cabelo só do lado, enfim. É um sinal de protesto contra o sistema. Né? Mas isso vem de um pulso da sua consciência interior. Sim. Mas ele não é ainda totalmente desperto. Então, a tradução desse pulso interno dele é através dos elementos que ele tem, que são egóicos. Então, obviamente, ele tem que se valer da sua própria estrutura na qual está consciente. Exato. Né? Então, manifesta dessa forma. Mas é um protesto vindo de uma consciência que se sente presa, que se sente afogada, né? Que se sente não escutada, não ouvida. Né? O que você está colocando do exercício já arremete a pessoas que já estão despertas, pessoas que já estão com um facho de luz consciente da sua consciência no estado presente. Né? A partir desse ponto, então, a abertura da porta, né, fica muito mais fácil, porque eu já tenho um lampejo de luz, né, consciente, mas todos estamos na estrada, né? Então, assim, a gente observa esses protestos, entende eles. Passamos por isso já também. Passamos por isso e nossa função é tentar ajudar, né, as pessoas a abrirem sua porta, que é o que estamos fazendo, né? Tentando colocar, como você falou, anzol, né? Na tentativa de
de dar uma puxadinha, né? É. Para dizer assim, abra sua porta, né? Experimenta, né? Sim. Experimenta. Esteja consciente no estado presente e veja o que acontece com seus corpos emocionais e seu corpo racional, seu cavalo e seu cocheiro, né? Você vai perceber que a tua carruagem toda começa a funcionar melhor. E mais, no estado de consciência presente, você começa a perceber coisas que acontecem na tua vida para melhor. Por quê? Porque você passa a funcionar como um imã para coisas de outra frequência melhor, né? Até porque tudo que está em cima É o que está embaixo. é isso aí.